Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. É com muita alegria que nós começamos, então, esse curso de pregadores leigos. Já é a terceira vez que nós ministramos esse curso aqui na nossa igreja e é a primeira vez que a gente vai fazer isso através de videoaulas, que é uma experiência nova, mas também engrandecedora aí pelo fato de que a gente vai conseguir manter esses registros e no futuro, quando outras pessoas desejarem fazer o curso, a gente vai ter aí o material disponível para eles, no máximo com uma atualização ou outra. Fiquei muito feliz de receber vocês ali no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai ter a oportunidade de tirar as nossas dúvidas. Vocês podem fazer isso também aqui no nosso chat do vídeo. Você tem a oportunidade de comentar ali a sua dúvida, isso vai ser bom porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros no futuro. E a gente vai ter a oportunidade dali, aqui no chat mesmo desse vídeo, poder tirar essas dúvidas e esclarecer algumas coisas. Já compartilho com os irmãos que talvez eu não seja a pessoa mais indicada do mundo para ministrar esse curso. Não me considero um excelente pregador, nem sequer um bom pregador, mas a gente tem se esforçado aí a cada dia para aprender um pouco mais dessa arte de levar sermãos para as pessoas, essa arte de pregar, de profetizar a palavra de Deus. E eu queria muito compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem e compartilhar também um pouquinho do conhecimento de alguns livros que a gente vai usar como referência. E a gente vai estudar esses livros e junto a gente vai conversar sobre a melhor maneira de expor esse sermão. Aquele que é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus e fazer isso de uma maneira pública, como são os sermões públicos na igreja, numa praça pública, nos lares, são as maneiras diferentes da gente pregar publicamente, mais recentemente, inclusive na internet. Aquela pessoa que tem esse chamado para pregar, normalmente ela tem uma ânsia muito grande de desenvolver esse chamado. A gente quer aprender a pregar, a gente quer ouvir a mensagem de uma maneira mais crítica, mais analítica, e isso é muito importante. Depois desse curso, vocês vão ser capazes não somente de serem abençoados pela uma mensagem bíblica, mas também serão abençoados pela organização dos sermões. É muito legal quando a gente ouve uma mensagem e a gente consegue lembrar da mensagem como um todo, porque a gente conseguiu perceber ali a organização e essa organização do sermão ficou bem gravada na nossa mente. Isso é importante. Você aprender a arte da pregação, a homilética, talvez você escute essa expressão algumas vezes no nosso curso, embora não seja um curso de homilética, seja um curso para pregadores leigos, você vai perceber que essa organização do sermão, ela não ignora o poder do Espírito Santo sobre a vida daquele que está pregando. Pelo contrário, ela utiliza-se sim da capacitação do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo fala a nós, isso não é ignorado em momento nenhum, a gente vai ver no nosso curso, mas ela acrescenta algumas coisas ali ao ser humano, porque a mensagem que vem de Deus ela é perfeita, mas essa mensagem que vem de Deus, até chegar nas pessoas, ela passa por um canal que é um canal imperfeito, que somos nós, os pregadores. Então, o que a gente faz? A gente tenta aperfeiçoar esse canal, que é um canal imperfeito, para que essa mensagem perfeita que vem de Deus chegue de uma maneira clara aos corações. Porque senão a gente vai estar atrapalhando a mensagem ao invés de divulgando a mensagem. Então, por isso que é importante a gente se preparar para que a gente possa servir de fato de canal que transmita a perfeição da palavra de Deus até os ouvintes. Se a gente se enrolar, a gente acaba sendo um cano sujo. Então a água vem limpa, a gente suja essa água, a gente turva essa água e ao invés de oferecer uma água cristalina para as pessoas beberem, a gente está oferecendo uma água turva. Então nós precisamos, como pregadores, como canal que somos, nós precisamos nos aperfeiçoar para que a palavra de Deus chegue de uma maneira clara aos corações. Como eu já tinha compartilhado com vocês no nosso grupo do WhatsApp, o livro que a gente vai usar como material tema é esse livro aqui, que eu já compartilhei com vocês lá o link da Junta de Missões Nacionais, que está vendendo esse livro. O valor do livro está lá
no link lá, nesse momento, dia 18 de junho de 2020, estava R$19,90. Então os irmãos podem adquirir esse livro por lá, tá bom? Alguns que chegaram a começar o curso lá em 2017, que foi a última vez que a gente ministrou essa aula, alguns dos irmãos já possuem esse livro, então obviamente não precisam adquiri-lo, vocês vão poder utilizar como referência. Eu não vou ler o livro aqui nas nossas aulas, mas alguns dos assuntos citados tem como referência esse livro. Então nos slides vocês vão ver todo o nosso slide como referência a alguns assuntos desse livro. Ele não é o único livro utilizado, a gente vai utilizar outros e conforme eu for mencionando outros, eu vou citando para vocês, caso vocês desejem adquiri-los no futuro, tá bom? Mas hoje, na nossa aula 1, e como bônus, eu tenho oferecendo para os irmãos a aula 1 e a aula 2 hoje, que é o capítulo 1 e capítulo 2 desse livro. A gente vai fazer uma análise aí a respeito desse livro para os irmãos, e isso vai ensinar muito a gente a se preparar para quando a gente tiver a oportunidade de pregar. Algumas pessoas colocam um impedimento aí para o exercício do seu ministério de pregação, a questão de que a igreja normalmente não dá muitas oportunidades aos pregadores. Isso em parte é verdade, mas hoje em dia a gente tem inúmeras oportunidades de pregar, inclusive na nossa igreja. A minha experiência pessoal, eu era seminarista, fui seminarista na Igreja Batista Vitória. Na época que eu estava lá como seminarista existiam 4 pastores. Eu era um dos 4 seminaristas que a igreja tinha, entre outros diáconos e irmãos que também pregavam. Então a oportunidade de pregar era obviamente muito escassa, porque normalmente uma igreja pede que o pastor presidente seja aquele que pregue mais vezes, a igreja quer ouvir o pastor presidente, isso é normal, e os outros pastores e os outros seminaristas. Então em média eu pregava 2 vezes por ano na sede da igreja, né? A oportunidade que eu tinha, e é a oportunidade que a gente precisa buscar, a gente precisa se oferecer, e isso me ajudou muito a desenvolver a arte de pregar, era nos cultos nos lares. Quando tinha um culto no lar, eu me oferecia para o líder do Ministério de Evangelismo e Missões, falava, olha, eu estou disponível para pregar, quando você tiver uma oportunidade você pode me chamar. Hoje em dia nós temos o recurso tecnológico, você pode fazer uma pregação, inclusive no final do curso, eu gostaria muito que todo mundo fizesse isso, né? Gravar uma devocional, uma pregação com aquilo que a gente aprendeu, e a gente divulgar essas devocionais aí para a igreja ver o desenvolvimento de vocês. Eu não vou tornar isso uma coisa obrigatória, mas seria bem legal se alguns de vocês fizessem, para que a gente tivesse aí já uma oportunidade de desenvolvimento, né? Então eu aceitava convites para pregar em outra igreja, em congregações bem pequenininhas que não tinham pastores ainda. Eu lembro que existia uma congregação na Vila do Céu, que hoje já é praticamente uma igreja pelo tamanho dela, ainda é congregação, mas já tem um bom número de irmãos. E eu lembro que eu cheguei a pregar lá para 3, 4 irmãos num culto de domingo à noite. Foi um aprendizado gigantesco, porque pelo menos uma vez por mês eu ia lá e pregava, contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Então a gente precisa aceitar essas oportunidades, ainda que não sejam oportunidades conhecidas como grandes oportunidades ou para um público muito grande, porque isso não é importante. O importante é a gente levar a palavra de Deus, ainda que seja para uma pessoa sequer. E foi um aprendizado muito bom para mim. Hoje em dia vocês têm aí o recurso tecnológico, vocês podem utilizar o Facebook de vocês, o YouTube de vocês, para vocês gravarem um vídeo com o celular, uma mensagem bíblica. O mundo está precisando da mensagem de Jesus, e eu tenho certeza que Deus está levantando vocês para serem usados como instrumentos de Deus aí nesse tempo, o mundo precisa tanto da palavra do Senhor. Eu vou começar então os nossos slides, né? Eu chamo esse curso de curso para pregadores leigos, e na nossa primeira aula a gente vai ver a questão do texto bíblico. Por que é importante o texto bíblico? Irmãos, o texto bíblico é a base de todo sermão. Se você não for falar da Bíblia, você vai estar fazendo uma palestra sobre qualquer assunto, mas você não vai estar pregando a palavra de Deus. Então você precisa de um texto bíblico para que aquilo comece a se tornar uma pregação. Eu vou usar essa ilustração várias vezes durante o nosso curso, mas imagine que construir um sermão é parecido com construir um prédio de vários andares.
Guarde isso no seu coração. Construir um sermão é muito parecido com construir um prédio de vários andares. Vocês vão ver que a gente vai utilizar essa ilustração algumas vezes. Então, quando a gente fala do texto bíblico, eu estou falando da base desse prédio. Lembra que a gente vai construir um prédio, entre parênteses ali, um sermão, uma pregação, e a gente precisa de uma estrutura para sustentar esse prédio. Você acha que eu posso alisar um terreno e do nada ali naquele terreno liso começar a construir um prédio muito alto? É extremamente arriscado, né? Esse prédio não vai se manter de pé, esse prédio não vai ter sustentabilidade, não vai ter substância, como dizem os antigos. A gente precisa cavar fundo, a gente precisa pesquisar fundo para construir ali um alicerce, construir ali colunas, a gente cava as sapatas ali para que esse prédio possa ser construído em cima dessas colunas. Num texto bíblico, essas colunas são ou é o texto bíblico. Então é a Bíblia, o texto da Bíblia, que vai proporcionar para a gente essa coluna, essa sustentação, essas vigas ali de sustentação para todo esse prédio que vai subir. Mas por enquanto, na primeira aula, a gente vai estudar apenas essa primeira sustentação ali, que é esse prédio, que são essas colunas que vão sustentar o prédio. Então fique em mente, a coluna, a base do sermão é o texto bíblico. Então nós vamos ver algumas coisas aí a respeito desse texto bíblico, para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito disso, tá bom? As vantagens no uso de um texto bíblico. Primeiro, quando você usa o texto bíblico, você ganha ali na sua explanação a autoridade da palavra de Deus. Uma coisa é o Samuel chegar na frente de vocês e começar a falar sobre coisas que eu acho, sobre coisas que eu penso, sobre as minhas convicções. Uma outra coisa muito diferente é usar a palavra de Deus e a autoridade da palavra de Deus. Deixa de ser o Samuel falando e passa a ser a palavra de Deus falando. Então essa é uma das vantagens de usarmos um texto bíblico para basearmos o nosso sermão. Então, outra vantagem é que esse texto bíblico será então a base do sermão. A gente não vai fugir dele, a gente vai se concentrar nele. Ele será o escopo ali de tudo aquilo que será falado. Então, vantagem de usar o texto bíblico, a autoridade da palavra de Deus e a base do sermão. O texto ajuda a cultivar no povo o gosto pela palavra de Deus. É uma outra razão. Quando a gente prega o texto bíblico, a gente ajuda as pessoas a ficarem curiosas a respeito da palavra. Elas vão se interessar pela palavra. Você conta um texto, lê um texto bíblico, conta uma história bíblica, reflete diante daquele texto bíblico na frente das pessoas e elas vão se interessar em procurar por esse assunto, em ler a respeito desse assunto, depois por conta própria. É uma outra vantagem do uso do texto bíblico. E a última que eu destaquei aqui é que o texto limita e unifica o sermão. O que isso quer dizer? Quando a gente usa o texto bíblico, a gente fica limitado, e isso é bom nesse caso, a gente fica limitado a explanar sobre esse texto bíblico. Se uma pessoa que é um pregador e que gosta muito de falar, se a gente deixar, ele começa a falar sobre um monte de assuntos e aí acaba que nada fica fixado na mente das pessoas. Quando a gente usa o texto bíblico, isso nos limita a falar apenas a respeito daquilo que aquele texto está falando. E essa limitação de usar o texto bíblico, ela vai fazer também com que esse sermão ele fique unificado. Então o texto ele vai limitar e unificar o sermão. A gente vai conseguir falar sobre uma mesma coisa. Se a gente não perceber essa qualidade aqui de usar um texto bíblico, que ele nos limita e nos unifica, ele limita e unifica o sermão, a gente corre um risco muito grande de pregar um sermão que as pessoas chamam de salada de frutas ou salada mista. Talvez você já tenha escutado uma pregação desse tipo, né? A pessoa começa a ler um texto e aí começa falando de fé, daqui a pouco ela está falando de esperança, daqui a pouquinho ela está falando de milagre, daqui a pouquinho ela está falando de cura, daqui a pouquinho ela está falando de pecado, daqui a pouquinho ela está falando de salvação, daqui a pouquinho ela está falando de perdão, daqui a pouquinho ela está falando de comunhão, daqui a pouquinho ela... Ou seja, é um texto, é uma pregação
onde a pessoa fala de muitos assuntos diferentes. Isso não é o indicado. O indicado é você usar o texto bíblico para se concentrar no assunto que está sendo mencionado naquele texto bíblico. Se você fizer uma pregação doida dessa, essa salada mista, pode acontecer o que aconteceu numa historinha que eu vou contar para vocês, né? Um belo dia, num domingo de manhã, a esposa não foi à igreja e o marido foi à igreja. E quando ele chegou em casa, a esposa, querendo saber sobre o culto, sobre a mensagem, perguntou para ele assim: como é que foi a pregação do pastor? E aí, como a pregação tinha sido uma pregação salada mista, assim, essa mistura de assuntos, ele pensou e falou assim: eu acho que a pregação foi sobre o pecado. Eu acho que foi sobre o pecado. De tantos assuntos, ele não conseguiu guardar exatamente sobre o que a pregação tinha sido, né? E aí a esposa perguntou para ele assim: é mesmo? A pregação foi sobre o pecado? E o que ele falou sobre o pecado? Aí o homem pensou e falou assim: eu acho que ele era contra. Para você ter uma ideia de como uma pregação mista confunde a cabeça das pessoas, ele sequer lembrava sobre o assunto principal do sermão, sobre o texto bíblico lido. Então, usar um texto nos ajuda a nos concentrar nesse texto e nos limitar a ele, e isso é bom para que esse sermão crie aí uma unidade. Vamos passar então ao próximo slide. E como a gente escolhe esse texto bíblico? Bem, eu quero começar com esse slide aqui, e eu gostaria de convidar você antes de começar a preparar um sermão, você precisa orar. E quando eu falo em orar, eu falo em buscar a presença de Deus, perguntar a Deus qual é o texto bíblico que você quer pregar, que Deus quer que você pregue, e ter uma intimidade com Deus. Uma boa parte das mensagens que Deus coloca no meu coração, elas vêm ao meu coração através do meu momento com Deus, o momento que eu estou orando a Deus, que eu estou lendo a palavra de Deus na minha devocional. Deus me faz lembrar um texto bíblico que Ele quer usar então como base de um próximo sermão. A vantagem que vocês têm, que diferente de mim, vocês não vão pregar a princípio, pelo menos não, a não ser aqueles que têm chamado pastoral e se tornarão pastores no futuro. Vocês não vão começar tendo necessidade de pregar toda semana, como é o meu caso. Vocês pregarão uma vez por mês, ou até mais espaçado do que isso. Então vocês vão ter bastante tempo para orar, para buscar a presença de Deus e para anotar aí o texto bíblico que Deus quer que você fale quando você tiver a oportunidade de pregar. Então, para escolher o texto bíblico, começamos por aí. Ore. É muito importante a sua comunhão com Deus. Depois disso, existem algumas regras que a gente precisa seguir, né? Primeiro, o texto ele não deve ser um texto muito extenso. Mas eu queria tanto pregar sobre o texto lá de Davi vencendo Golias. E se você for ler aquele texto lá, são mais de 40 versículos que contam a história desde que da hora que Davi acordou até a hora que ele vence o gigante. Você pode ler um texto grande? Pode, não é proibido você ler um texto grande, mas não é recomendado. As pessoas elas têm dificuldade de prestar atenção num mesmo segmento, no mesmo momento, para uma coisa muito grande. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, a gente ganha essa capacidade maior de concentração. Uma criança, por exemplo, se você falar com ela mais de 10 minutos no mesmo assunto, sem algo lúdico, sem uma ilustração, sem um desenho, ela perde a atenção, então ela não consegue te acompanhar. Conforme a gente for crescendo, a gente vai ganhando a capacidade de se concentrar um pouco mais, de ficar mais 20 minutos prestando atenção em alguém falando, 30. Mas aí a gente precisa ter muito cuidado na hora da escolha do texto, porque leituras grandes, elas são feitas para que a gente possa ler sozinho, no nosso individual. A gente pega um texto bíblico, lê 2, 3, 4, 5 capítulos, as pessoas que têm facilidade de leitura. Agora, quando você vai fazer uma mensagem e você lê um texto muito grande, você perde o dinamismo disso. Então, por exemplo, se eu for pregar sobre a história de Davi hoje em dia, eu vou ler os 3 primeiros versículos daquele texto, junto com o povo, e aí vou ler os 5, 6 versículos principais ali da batalha dele com Golias,
e pronto. Depois, durante a mensagem, eu vou ter a oportunidade de citar a história que está acontecendo ali, de contar às pessoas o que está acontecendo na parte do texto que eu não li. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo pregadores que pegam um texto bíblico, um capítulo inteiro, 2 capítulos inteiros. Isso é maravilhoso você ler isso, mas no seu individual. Na hora da mensagem, evite a todo custo textos muito longos. Deus pode falar perfeitamente através de um versículo que você lê, Deus pode falar por eles, né? E você deve considerar também que o tempo que a gente utiliza ali da atenção das pessoas é um tempo muitas vezes complicado para a pessoa, porque a pessoa nem sempre está num banco muito confortável. Então, prestar atenção numa mesma pessoa, num mesmo discurso, por mais de 40 minutos, 50 minutos, é algo quase inviável para a maioria das pessoas, por causa do desconforto do lugar onde ela está. Se todos nós estivéssemos nos templos, né, como nós estamos em casa, assistindo a mensagem no sofá da nossa casa, no conforto do nosso lar, abraçando a almofada, com a Bíblia na mão, seria maravilhoso, mas nos templos, normalmente, a gente não tem esse conforto todo. Então, para que você possa otimizar aí o seu sermão, não escolha um sermão longo demais. Uma outra orientação, o texto deve ser claro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É óbvio que existem textos na Bíblia que não são muito claros, que são textos difíceis, de uma análise difícil, de uma interpretação difícil. Existem sim textos assim. E esses textos, eles são ótimos para um estudo bíblico, para uma aula na EBD. Agora, para uma mensagem onde você dispõe de pouco tempo para esclarecer o texto bíblico, não é muito recomendado que você pegue textos que tratem de assuntos extremamente complicados. Então, escolham textos onde a mensagem ela é clara, e é a maioria. Poucos textos na Bíblia são extremamente difíceis para você pregar a respeito deles. Então, a maior parte da Bíblia ela tem textos claros, onde a mensagem está ali exposta. Um ou outro texto que você precisa se aprofundar mais, estudar mais. A maior parte da Bíblia, no meu entendimento, ela tem uma mensagem muito clara. Então, escolha um desses textos bem claros e deixe os textos mais difíceis para um estudo bíblico, para o momento de uma aula, onde as pessoas vão poder participar, perguntar. É o ideal, tá bom? Nas mensagens, você deve escolher um texto mais claro. O assunto ou tema do sermão deve estar de acordo com o texto. A gente vai falar de assunto aí na aula 2, e por isso que eu conectei essas 2 aulas. Não faz sentido nenhum a gente ler um texto fora do contexto, né? Fora daquilo que Deus quer falar. E outra coisa é caderninho de anotação. Assim a gente também escolhe os textos da nossa mensagem. Eu guardo no meu celular, eu tenho um arquivo de texto no meu celular. Deus fala ao meu coração a respeito de um texto e fala para mim que eu preciso pregar a respeito desse texto no futuro. Eu anoto lá o texto bíblico, anoto o assunto que Deus falou ao meu coração e certamente nas próximas semanas eu vou pregar sobre esse texto. Eu tenho alguns anotados, por exemplo, tenho o texto que eu vou pregar no próximo domingo, que é Gênesis capítulo 1, está anotado ali no meu arquivo de texto já faz umas 3 semanas. E chegou a vez de pregar sobre ele. Então, tenha sempre um caderninho, ou se você gosta de tecnologia, use um arquivo de texto no seu celular. Deus lhe deu uma mensagem através de um louvor, te fez lembrar um texto bíblico através da sua leitura devocional, ou através de uma outra mensagem. Anote isso para que você não perca esse texto como referência, para que você não venha se esquecer disso. É assim que a gente escolhe os textos que serão base das pregações, certamente lembrando que tudo começou lá com a oração, pedindo a Deus para direcionar a gente conforme a vontade dele, né? Então, é assim que a gente escolhe o texto bíblico. Não deve ser muito extenso, deve ser claro, o assunto deve estar bem claro ali no texto bíblico, e a gente deve sempre guardar um caderninho de anotação ali, para que a gente possa saber aquilo que a gente vai pregar, né? O que é certo e o que é errado na hora de escolher o texto. Eu vou começar pelas coisas erradas. Errado usar como pretexto. O que quer dizer usar como pretexto?
você vai ler, por exemplo, um texto de Davi com Golias, estou usando esse como referência, Davi enfrentando Golias, faz sentido você pegar esse texto e ler esse texto e depois, na hora da pregação, falar de perdão? Falar de amor ao próximo? Não faz sentido, né? Então, você precisa escolher um texto que esteja de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração, que é o objetivo que precisa ser alcançado. Então não pode usar um texto como um pretexto. Outra coisa errada dentro desse quesito é você escolher, e eu não recomendo fazer isso, escolher o que você quer falar e ficar procurando um texto bíblico que vai de acordo com aquilo que você quer falar. E tentando escolher um texto, tentando achar um texto que vai concordar com a sua linha de pensamento. É uma maneira errada de escolher o texto bíblico. A maneira certa de escolher o texto bíblico é você escolher o texto bíblico e, baseado no texto, você decidir o que você quer falar. Porque senão você vai ficar tentando achar um texto que concorde com aquilo que você quer dizer, ao invés de pegar um texto bíblico e falar aquilo que o texto quer falar. Entendeu a diferença? Uma coisa é o texto mandar no sermão, outra coisa é você querer mandar no sermão. Então, a minha recomendação é sempre comece com a escolha do texto e, através daquele texto, você vai chegar à conclusão de qual é o assunto que vai ser tratado na mensagem. Um outro erro também é fugir do texto. Tem gente que lê o texto bíblico, sai dele e nunca mais volta para ele. Depois, no final da mensagem, você fica assim: por que ele leu Salmos se ele só falou de Coríntios? Por que ele leu lá em Gênesis e ele nem chegou a analisar o texto que ele leu? Parece que ele está fugindo daquilo que Deus colocou no coração dele para ele ler e para ele meditar a respeito disso. Então é um erro muito grande fazer isso. Você lê um texto bíblico, foi o texto que Deus falou no seu coração, se concentre nele, foco nele. Ele é a coisa principal do dia ou da noite que você está pregando. É dele que você precisa se concentrar. Porque senão, daqui a pouco você vira um sermão meio temático e não é um sermão muito recomendado. Você lê vários textos e você acaba dando as costas para aquele texto bíblico que você leu. Isso é muito importante, tá, gente? Você precisa se concentrar no texto para não usar ele como um pretexto. Outra coisa que é errado, citar outros textos sem dinamismo. Uma coisa que contribui muito para as pregações serem pesadas, pesarosas ou cansativas, é o fato do camarada que está pregando, ele citar muitos textos bíblicos, às vezes numa ânsia de mostrar que ele conhece muitos textos de cor, e alguns textos até sem conexão com o texto que ele leu, ou pior ainda do que fazer isso, é ele ficar mandando as pessoas abrirem os textos bíblicos. Você já mandou a pessoa abrir um texto bíblico e você deveria se concentrar naquele texto. Se durante a mensagem, muitas vezes você fica assim, agora você abre aí no texto tal, aí você tem que ficar esperando as pessoas abrirem. Você mandou as pessoas abrirem, você não pode mandar elas abrirem e começar a ler o texto. E aí você tem que esperar as pessoas abrirem. As pessoas vão lá e abrem. Aí daqui a pouco você vai falar, agora abram aí no texto tal. Irmãos, isso é chato demais. É muito cansativo, não torna o sermão dinâmico. Você quer citar um outro texto e esse texto ele tem conexão com o texto que você leu, ele é um assunto importante, ele é um texto importante para aquilo que Deus está falando através do texto que você leu a princípio, cite ele, só comente ele. Se alguém quiser conferir, não acreditar em você, é direito da pessoa, e quiser ir lá conferir, ela pode fazer isso, mas aí ela não está sendo forçada por você a fazer isso. Então, se eu estou pregando sobre salvação, e eu estou falando que você precisa aceitar a Cristo urgente, estou pregando lá no texto de Jesus e os ladrões na cruz, né? Os 3 que estavam crucificados, Jesus e os 2 ladrões. Em algum momento eu cito, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tá bom, está dentro do contexto. É algo
tem relevância, é um outro texto bíblico que tem relevância àquele texto que eu estou lendo. Mas, por favor, não manda as pessoas irem lá abrir no livro onde está a referência. Isso torna a pregação pouco dinâmica. Então, se você quer falar algum texto, cite esse texto, cite a referência dele, fale, as pessoas vão entender, elas vão entender que você citou um outro texto e volte para o texto que Deus te deu, para que haja ali um foco no texto bíblico. Combinado? Isso é importante aí para a gente manter o dinamismo do texto. O que é certo? O certo é expor o texto bíblico que você leu. É por isso que as mensagens consideradas mensagens bíblicas são chamadas hoje em dia de mensagens expositivas. Então mensagem temática está errada, a mensagem de outro jeito está errada. Estou dizendo que está errado. Estou dizendo que a melhor maneira de você pregar é a mensagem expositiva. A mensagem expositiva é aquela que o texto é o ator principal do momento. Nem o pregador aparece mais do que o texto. O texto é todo o foco, as luzes de todo o ambiente estão no texto bíblico e é ali que você vai tirar em cada palavra, em cada vírgula, em cada pano de fundo ali do texto, em cada história ali por trás do texto bíblico, em cada contexto histórico por trás do texto bíblico, você vai tirar ali algumas aplicações para as pessoas. Você vai ensinar elas o que está acontecendo ali, expor a escritura que está acontecendo, o assunto que está acontecendo ali, e você vai aproveitar essa oportunidade também para que você possa mostrar às pessoas o texto bíblico e aquilo que Deus falou ao seu coração através daquele texto bíblico. Então, a mensagem bíblica mais correta, a melhor maneira de fazer uma mensagem é expositivamente, expondo o texto bíblico. Guarde isso no coração, porque isso é muito importante para que a gente consiga fazer uma mensagem que vai expor a palavra de Deus e não expor as minhas convicções e não expor o meu conhecimento bíblico, vai expor o texto que Deus colocou em meu coração. Isso é demais importante para a gente como pregadores da palavra, tá? Então vamos prosseguir. Nossa segunda aula, já conectada aí a essa primeira, é o objetivo do sermão. Esse ponto ele é tão pequenininho que eu coloquei junto com a primeira aula para não fazer uma aula específica só para ele, né? E está conectado à questão do texto bíblico. Afinal de contas, nós já temos o texto que Deus falou ao nosso coração e agora a gente vai pensar no objetivo do sermão. Onde é que a gente quer chegar? Bem, vocês já viram essa brincadeira de dardo ou arco e flecha, seja lá o que for. Onde você acha que é o certo da gente acertar a flecha? Obviamente que no alvo, né? Se você atira pela primeira vez e acerta perto, você fica até feliz. Mas você fica muito mais feliz quando você acerta o alvo. Mas para que você acerte o alvo, você precisa ter o alvo. Imagina se essa tela fosse toda azul, onde você acertaria a flecha? Você não teria uma direção. Então, quando a gente vai pregar, a gente precisa ter uma direção na nossa cabeça. A gente precisa ter um direcionamento. Não adianta a gente pregar por pregar. A gente precisa ter no nosso coração, que na verdade Deus colocou em nosso coração, onde é que a gente quer chegar com esse discurso. Quando a gente vai dar uma aula numa escola, a gente tem lá, o nome não é agenda, mas a gente tem ali os assuntos que precisam ser tratados naquele ano, né? As matérias que precisam ser dadas naquele ano, e você vai com aquilo na cabeça. Você fala, a minha aula hoje, os alunos precisam terminar essa aula entendendo tal assunto. Eles precisam aprender a fazer determinada conta. Eles precisam saber desse momento histórico do país. Então existe um objetivo no coração do professor para que ao sair da aula o aluno tenha algum conhecimento na mente dele, no coração dele. Na pregação é parecido. A gente precisa, antes de começar a escrever a nossa mensagem, anotar a nossa mensagem, a gente precisa, diante daquele texto bíblico, pensar onde é que eu quero chegar com isso? Minha pregação vai ser só mais uma pregação ou eu tenho um objetivo especial para transmitir às pessoas, né? Então, o que eu preciso ter em mente na hora de fazer um sermão? Onde é que eu quero chegar?
Para onde eu vou? No final da minha mensagem, ao saírem, as pessoas deverão refletir sobre o quê? É muito bom quando a gente prega e as pessoas saem daquele culto pensando sobre a mensagem. Ah, poxa, hoje eu aprendi isso, eu preciso exercitar isso, eu preciso praticar isso. Qual efeito preciso criar no coração, na mente, no povo? Quando você conseguir responder essas 3 perguntinhas, você vai chegar então no objetivo do sermão, aonde você quer chegar, né? Por exemplo, olha esse texto bíblico aqui bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse texto, é só um exemplo, digamos que Deus deu esse texto para você. Qual o alvo que eu alcanço com esse texto? Eu posso ler esse texto aqui e falar, sei lá, de Apocalipse, de a volta de Jesus. Não está dentro do contexto, né? Esse texto ele fala de quê? Eu posso pegar esse texto e falar assim, eu quero que as pessoas saiam do culto com a ideia de que Deus ama elas? Pode. Você pode usar esse texto aqui e fazer como objetivo do seu sermão as pessoas lembrarem do amor de Deus. Pode. Você pode usar esse texto aqui como referência para as pessoas saberem que quando você se encontra com Cristo você tem que nascer de novo? Pode. Esse texto fala sobre isso, né? Que Deus amou seu Filho de uma maneira que não pereça, mas tem uma vida eterna, uma nova vida. Pode. Você pode usar esse texto para falar de morte e de vida? Pode. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, existem em um texto bíblico alguns objetivos que você pode alcançar. Mas, por favor, não inventem objetivos para um texto que não tem aquele assunto, né? Então, é muito importante que você tenha um objetivo na sua mente. Com esse objetivo, a gente deve pensar aí nesse assunto, né? Que vai ser o título do sermão. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem o título do sermão. Uma editora não publica um livro, aqui está errado, né? A editora não publica um livro sem capa. Você já viu um livro sem um título, sem uma capa? Deixa eu até consertar aqui, para a gente já ficar com... Deixa eu ver se... pronto. Ó. A editora não publica um livro sem título. A gente precisa ter um título para que o livro exista, né? A gente tem o livro que a gente está usando como referência, o título dele é José da Silva, um pregador leigo. Esse é o título do livro. Então, o nosso sermão ele precisa ter um título também. Esse título ou assunto, ele deve ser um assunto interessante, não pode ser alguma coisa irrelevante para as pessoas. Ele deve ser expresso em termos atuais e compreensivos. Nada de usar linguagens muito difíceis. Aliás, uma grande dificuldade dos mensageiros atualmente é que eles querem rechear o seu sermão com palavras difíceis para mostrar entendimento e acabam fugindo do entendimento das pessoas, não alcançando os corações, né? E o assunto deve ser específico e oportuno, ou seja, dentro de um contexto da comunidade que está escutando aquilo. Não adianta você chegar para um grupo de pessoas simples, que não tiveram oportunidade de estudar muito, e rechear de palavras difíceis, você não vai conseguir alcançar os corações. Assim como se você for pregar para um grupo muito seleto, de pessoas muito cultas, e você chegar lá falando muitos erros de português, muitos erros de concordância, você vai dificultar o entendimento das pessoas também, porque as pessoas têm uma relutância de escutar uma mensagem com muitos erros. Por isso é recomendado que um pregador seja uma pessoa muito dada à leitura, ele leia muito, porque quando a gente lê muito, a gente aprende, inclusive no português, a gente aprende a falar de uma maneira mais correta. Isso não vai evitar que você erre. Provavelmente eu cometo alguns erros, mas são bem menos do que se eu não fosse uma pessoa dada à leitura. Então, a leitura vai nos ajudar a falar de uma maneira mais correta, e isso é importante. Então, o título ele deve ser relevante, deve ser importante. Nada da gente generalizar. Inclusive, o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito disso, de generalizar. A gente precisa, por exemplo, o nosso livro, que é o livro tema, ele vai falar aqui em algum momento sobre o objetivo do sermão,
E aí ele vai dizer assim, olha, nesse assunto aí que você vai citar do sermão, evite generalizar demais. Como, por exemplo, imagina o tema que eu até citei há algum tempo atrás. O novo nascimento. É um tema muito genérico, muito abrangente. Seria muito mais interessante que a gente pudesse usar assim, olha, o significado do novo nascimento. O que significa nascer de novo? É um tema mais específico. Porque senão, se você usar um tema muito genérico, você corre o risco de falar no começo do sermão o seu título e depois, durante o sermão, você não entregar aquilo que você prometeu. Você não dar às pessoas aquilo que você prometeu. Então, num resumo dessa nossa aula de hoje, que foi uma aula um pouco mais longa, a nossa primeira aula, você precisa escolher o texto bíblico baseado em oração e naquelas regras que a gente citou, que estão também aqui no livro, e você precisa escolher um assunto que seja baseado no texto bíblico. Então, por enquanto, na construção do nosso prédio, a gente só fez a estrutura. A gente ainda nem levantou o primeiro tijolo, o prédio ainda está do chão para baixo. Mas esse do chão para baixo é importante para aquilo que a gente vai construir nas próximas aulas de agora para cima. Tá bom? Gente, um grande abraço, até a próxima aula, se Deus assim permitir.